Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Texto 1 Timóteo 4:14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Nós gostaríamos de falar nesta meditação acerca da imposição das mãos do presbitério. Como que isto acontecia na época? Ora, Timóteo, por exemplo, ele estava juntamente com Tito e outros auxiliares dos apóstolos, não é? Ele estava encarregado de, por onde fosse passando, levantar obreiros, levantar pastores, levantar líderes à frente do rebanho. Normalmente as pessoas pregavam numa comunidade, havia conversões, mas eles tinham que dar continuidade avançando. E o que era feito? Então era levantado alguém ali que entendesse um pouco mais, que fosse um pouco mais espiritual, e este alguém iria receber a imposição de mãos do presbitério. O que é o presbitério? Hoje as denominações chamam de presbitério o ajuntamento de pastores, não é? Mas naquele tempo havia isso? Não. Por quê? Porque Paulo saía para um lado, Tito para o outro, Timóteo para o outro. Não tinha como eles ligarem um para o outro, porque não tinha telefone, dizendo: olha, dia 15 agora vamos levantar fulano aqui na comunidade. Vocês peguem um avião aí e venham para cá para poder levantar o rapaz. Não tinha jeito. Eles encontravam com muita dificuldade ali, de 2 em 2 anos, ou às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, às vezes nunca mais se encontravam, porque não havia essa prática. Os meios de transporte da época não te davam este luxo. Então, como que o presbitério tinha que levantar as mãos sobre os obreiros que eram consagrados ao Senhor? Ora, o significado da palavra presbítero é antigo. No hebraico você diria ancião. No grego você diz velho. Então, quando alguém fosse ser levantado, era chamado os velhos daquela comunidade. Um exemplo: Timóteo pregou, muita gente creu, jovens, velhos, crianças, e era preciso deixar alguém à frente daquele trabalho. Então, como que seria feito para poder ser consagrado? No caso de Timóteo, dá a impressão que Paulo estava participando, diferente. Mas Timóteo foi recomendado a levantar obreiros, Tito também recomendado a levantar obreiros, onde é que passasse, fosse estabelecendo obreiros segundo as necessidades de cada região. Então, como é que se fazia para que os presbíteros estendessem as mãos? Chamava-se os velhos, não é isso? Chamava-se os velhos da igreja, os idosos. E estes idosos
que iria acontecer? Por que chamava eles? É porque eram pessoas menos propícias ao pecado, com a natureza já mais amortecida. É por isso que não chamava toda a igreja, mas chamava os idosos, os presbíteros. Aí você vai ver essa prática do Novo Testamento lá no Velho Testamento. Normalmente tudo que acontece no Novo Testamento tinha que ter base no Velho. Paulo não podia criar uma prática assim sem que houvesse uma base no Velho Testamento. Então vamos ao Velho Testamento, Números 8, verso 10. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel moverão as suas mãos sobre os levitas. Então veja que quem é que os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. No caso de Israel, quem é que punha as mãos? Os filhos de Israel, todos, desde os novos até os mais velhos. Por quê? Porque os filhos de Israel eram santos, era uma nação santa, separada e santificada para Deus. Por isso que no caso dos filhos de Israel, você tinha todos estendendo as mãos, porque toda a nação era santa. Mas no caso do Novo Testamento, a igreja estava sendo tirada dentre os gentios. Então você tinha uma dificuldade muito grande, porque muitos estavam em processo. Porém, por que era chamados presbíteros, os antigos, os velhos, ou os anciões, para impor as mãos? Porque, por causa da idade, estavam menos propensos ao pecado e menos propensos à carnalidade. Por isso é que Paulo orientava aos seus obreiros que, quando fossem levantar responsáveis pelo rebanho, fosse imposto a mão sobre eles apenas pelo presbitério, que é idosos. Você tem hoje uma conotação diferente, aquilo vai ganhando com o tempo novo significado, né? Então a igreja ela faz um ajuntamento de pastores e chama aquele ajuntamento de pastores de presbítero, né? Se fosse na língua original, na grega, gente, nós vamos chamar os velhos aqui. Aí entrava aquele monte de pastores lá, né? Todo mundo tinha que ser velho, acima de 60 anos, para ser chamado presbítero. Então, é uma confusão de interpretação do português. Mas algo também muito interessante é o seguinte: alguém é chamado para essa posição de líder de um rebanho. Quando é chamado é muito importante, viu, irmãos? Agora, existem dois chamados. O chamado feito pelo Senhor e o chamado feito pelo homem. Quando é que você sabe que foi o Senhor que chamou? Quando ele colabora com o obreiro que foi chamado, com dons que vêm do Espírito Santo e não dons que vêm para poder fazer uma média, não é? A pessoa às vezes vai orar por outra pessoa e ele faz ali aquela média. Por exemplo, alguém que teve um carro roubado e a pessoa estava muito aflita e havia uma reunião de pastores ali naquele local.
levaram a pessoa ali para os pastores orarem. Um deles levantou-se dizendo, como se fosse o Senhor falando, né? Meu filho, na próxima semana vou te dar um sinal maravilhoso. Toda a igreja vai se admirar. E pensava-se, não é? Que não, na próxima semana então, Deus vai restaurar o carro. Passou a semana, passou o mês, passou o ano, nada aconteceu, o irmãozinho continuou desempregado, sem o carro, sem nada, né? Então, esse aí é um tipo de dom que não foi o Senhor que deu. E quando o Senhor dá, Ele cumpre. Então, o ministério que o Senhor chama, ele tem cura, né? Deus dá a ele ou cura, ou muita profundidade na palavra. Deus dá a ele condições de dirigir um rebanho que gera ovelhas. Aí você vê, às vezes, pessoas à frente de igreja que o rebanho dele não cresce. Quando batiza, são os filhos dos crentes, né? Quantos batizaram? Batizaram 8. Aí você vai ver o filho da irmã Geralda, o filho da irmã Sebastiana, o filho da irmã Antonieta, eram crentes, não é? Aí você vai... Crescimento agora, então quer dizer que cresceu 8 pessoas? Não, continua a mesma coisa, porque eram... Isso não é sinal de Deus no ministério. Um ministério, ele tem sinais, ele tem comprovações de Deus. Às vezes você olha para um rebanho e você vê aquele rebanho vestindo igual o mundo. Às vezes ele só troca de farda na hora de ir para a igreja, mas durante o dia você encontra no supermercado, você encontra andando nas ruas, por exemplo, né? As mulheres usando calça comprida. Ah, mas está errado? Bom, eu não sei se está errado não, eu só sei o que a palavra diz, não é isso? O que a palavra diz? Deuteronômio 22:5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Ora, não haverá trajo de homem, e calça é o quê? Calça é para masculino ou feminino? A calça é unissex, só se for na sua cabeça. Porque a calça ela é denominada masculina e saia feminina, não é isso? Aí você vê as pessoas usando, os pastores caladinhos, fingindo que não estão vendo, porque eles moram na comunidade, não é isso? Outro dia eu ouvi um líder denominacional falando, gente, é preciso vestir-se santamente na casa do Senhor. Eu fiquei pensando, vestir-se santamente na casa do Senhor quer dizer que o resto do dia quebra o pau? É bermuda, é calça, é saia, não é mini saia? Ou qual que é mais santo, a casa do Senhor ou o corpo humano? Porque o corpo humano é templo do Espírito Santo, a casa do Senhor ali é chamada de casa do Senhor porque as pessoas reúnem ali. Então a santidade ela é 24 horas por dia e ela não comporta esse tipo de coisa. Então você vê que um pastor desse, à frente de um rebanho desse, que não olha isso, foi chamado pelo Senhor? Infelizmente não, ele foi chamado por uma denominação, autorizada a fazer casamento, batizado, batismo, né? Foi chamado para isso só. Ele é pastor administrativo. Dentro de uma denominação, ele foi chamado para administrar somente. Não tem sinais na vida dele que vão dizer, não é? Que ele veio do Senhor. Eu lembro de experiências, por exemplo, com um dos meus pastores, não é? Eu tive
antes de me tornar pastor também, desempregado, e no monte Deus usou esse pastor e disse assim: olha, na próxima semana eu vou abrir as portas para 3 pessoas que estão desempregadas. E na próxima semana eu sabia, né? Eu era havia mais 2 empregados junto comigo. Na próxima semana, segunda-feira chegou uma vaga para um, na quarta para o outro, e aí eu fui ficando. Quando foi na sexta-feira, eu falei: mas será que o senhor não vai cumprir a palavra? Quando foi 4 horas da tarde, chegou um telegrama, era a época do telegrama. Ou seja, uma empresa me chamando para testes. Na segunda-feira eu fui para a empresa e eu fui admitido. Fui admitido na segunda da outra semana, mas a carta confirmando chegou na sexta-feira, não é? Então é sinal, um sinal de Deus. Mas hoje não, hoje você não está vendo isso mais. Por quê? Porque o povo não santifica, não busca mais, não é isso? Você está vendo apenas pastores administrativos. Meus irmãos, que Deus possa fazer desses pastores administrativos pastores do reino também, e que possam ter um renovo, uma virada para o norte. Deus nos abençoe. A paz do Senhor.